Nesse horário nós temos a participação maior das crianças, temos criança em todos os horários, graças a Deus. Mas agora maior eu vou começar contando o caso do meu sobrinho número 3, o Miguel. Miguel tem 8 anos. Quando ele tinha mais ou menos uns 6 anos, ele começou a perguntar para o pai dele, que é meu irmão, e para a mãe dele, que ele queria conhecer os parentes dele. Ele estava naquela fase em que a criança descobre que a família dela é maior, né? Mais ampliada, que não é só o pai e a mãe, os tios próximos. Então ele descobriu que o pai dele tinha tios e tias, que a mãe dele tinha tios e tias, e aí os pais foram fazendo uma romaria. Parece que o último que faltava era o irmão da minha mãe, que é o único irmão homem vivo da mamãe, mora na roça, lá em Itaúna. E aí deram um jeito de pegar o carro e ir lá visitar o tio, Iraci. E aí o Miguel conheceu. Não sei se o Miguel ficou muito feliz não, que o tio, ele é bem da roça, bem tímido. E aí cumprimentou ele assim, mexeu com ele, pediu bênção. Ele só deu bênção, né? E não conversou mais com o Miguel, porque o Miguel é muito prosa. Puxou a mãe dele, não puxou meu irmão não, porque meu irmão é muito calado. E aí eu estou dizendo isso porque hoje nós celebramos uma festa da nossa grande família, que é a igreja. O nome dessa festa de hoje é a dedicação da Basílica de São João em Latrão. Latrão é o nome aportuguesado do bairro ou da colina do Laterano, lá em Roma. Mas nós não estamos celebrando a festa de uma igreja física de pedra. Mesmo porque aquela igreja que hoje lá está, que é a Catedral do Papa, porque o Papa é o Bispo de Roma, a igreja, a Basílica de São Pedro, ficou sendo a Basílica da Igreja Universal, mas a Catedral e Basílica de São João de Latrão é onde tem a cadeira do Papa, porque ele é o Bispo daquela arquidiocese de Roma, e por causa disso ela preside na unidade todas as igrejas do mundo. Mas ela mesma já é a 4ª ou 5ª construção da mesma igreja que depois da paz de Constantino, no ano 313, se construiu ali a primeira igreja, onde ali então os papas começaram a governar a sua diocese, a diocese de Roma. Mas hoje nós celebramos a festa da nossa grande família, a família que é a igreja. Família que, para permanecer unida, tem que se reunir sempre. Por isso que hoje todas as igrejas no mundo todo estão rezando a mesma dedicação da Basílica. Nós também somos uma Basílica. No dia 1º de fevereiro do ano que vem, vai cair num domingo, nós estaremos celebrando 30 anos da dedicação e da elevação dessa basílica, que é então co-irmã das outras basílicas, no caso a São João de Latrão, Basílica Maior, junto com São Paulo fora dos muros, São Pedro e Santa Maria Maior. As únicas 4 basílicas chamadas maiores, porque são exclusivamente do Santo Padre. Todas as outras basílicas do mundo são basílicas menores, porque extraterritorialmente são também lugares onde o Papa governa. Aqui então, eu não sou o pároco da Basílica, sou o pároco da paróquia. Por isso que na Basílica eu sou apenas o reitor. Eu estou no lugar do Santo Padre, porque esta igreja também é dele, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Ora, vamos falar de família. Então eu vou voltar à história do Miguel, posso? Então, quando o Miguel ficou um pouquinho decepcionado com o tio, a gente explicou para ele assim: você não pode sair por aí falando que você tem um tio assim ou assado. A gente não sai falando mal da nossa família para fora, sai? A gente resolve nossos problemas de família onde? Dentro da família, não é? Então hoje é um dia que é muito importante que a gente aprenda que nossas questões de igreja, nós as resolvemos enquanto somos e vivemos como igreja. Estou dizendo isso porque hoje há uma confusão
entre duas dimensões da nossa vida de fé. Primeiro é a dimensão do seguimento de Jesus. Somos igreja, somos uma grande família, cuidamos desta família, fazemos parte dela, porque somos seguidores do fundador dela, que é Jesus. O outro lado é quando a gente trabalha a identidade da nossa igreja. É muito gostoso a gente se sentir parte integrante de uma grande família. Se você pegar o avião e tomar um período de férias ou a trabalho, em qualquer lugar do mundo você vai encontrar uma igreja católica. E lá você vai rezar com a língua daquele país a mesma liturgia que nós estamos celebrando hoje. Que bom, você vai encontrar a mesma disposição arquitetônica das igrejas em muitos lugares. E isso diz respeito à nossa identidade. Se você estiver num lugar muito longe, muito distante, no Oriente Médio ou na Ásia, e chegar numa igreja com um crucifixo, com um anel de tercinho, com um terço na mão, com uma camisa com a estampa de Nossa Senhora ou de Jesus, os outros que são estrangeiros vão olhar para você e dizer: ele ou ela é católico, então veio aqui para rezar. Ora, as questões de identidade são boas, mas elas não são suficientes para esgotar a nossa tarefa de sermos seguidores de Jesus. E hoje há uma confusão muito grande. Depois que a internet tomou popularidade, então hoje a internet é igual água e luz, todo mundo tem, né? A gente vê muitos sites, muitos influenciadores católicos que reforçam a nossa identidade católica. Isso é bom até um certo ponto. Porque se você só reforça a identidade e se esquece de que sua identidade depende da força do seu segmento, você pode ser uma pessoa muito católica por fora, mas por dentro o seu coração ainda não se converteu. Então é por isso que hoje na liturgia a gente reza o texto do Evangelho de João, capítulo 2, quando o próprio Jesus, lá no templo de Jerusalém, o lugar mais importante da fé judaica, ele judeu, com identidade de judeu, porque era um homem piedoso, aprendeu a rezar com sua mãe Maria, com seu pai adotivo José, com seus avós São Joaquim e Santana, mas ele mostrou para os judeus que não basta ter uma identidade judaica. Então ele viu que o templo de Jerusalém estava lotado de sinais e símbolos, mas o coração daquelas pessoas ainda não tinha mudado. Então hoje é um dia de agradecer, porque somos parte de uma grande e mesma família que está no mundo inteiro, que fala línguas diferentes, que reza de modos um pouco diferentes de lugar para o outro, mas que tem um ponto único de unidade. Hoje, esse ponto de unidade se chama Papa Leão XIV. E aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, o seu representante imediato é o arcebispo metropolitano, Dom Valmor. E eu, pobrezinho, terceiro lugar, cá para baixo, sou apenas um servidor que tem que estar em comunhão, tanto com o Papa Leão XIV, quanto com o meu arcebispo. Porque no dia que eu me ajoelhei na frente do cardeal Dom Serafim, ele colocou as mãos sobre as minhas, apertou e disse: prometes obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. E essa palavra não tem volta, é a mesma palavra que você oferece ao seu esposo e à sua esposa quando reza as promessas do matrimônio. É também para nós, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida de padres também. Então, é muito feio quando o católico fala mal do Papa, é muito feio quando ele fala mal do bispo, e é pior ainda quando ele fala mal do padre, porque está mais próximo ainda da realidade dele. E como
às vezes o Miguel pode ter achado o tio Iraci um pouco chato, porque não conversou com ele. As pessoas são diferentes. E as pessoas têm jeitos diferentes, mas não podemos ficar no estereótipo dessas primeiras impressões, mas entender o significado. E aí dizemos assim: ele é irmão da sua avó, então você vai lá pedir bênção para ele, ele vai te dar bênção, porque ele é da sua família. E assim a gente cria lá em casa, e é assim que a gente ensina, e é assim que a gente tem que ensinar também na nossa igreja. Quando a gente estiver fora, em ambientes que não são nossos, católicos, a gente pode até ouvir falar mal de uma ou de outra realidade, mas a gente vai aceitar, abaixar a cabeça, mas não vai esparramar, e vai rezar para que aquela realidade possa transformar-se no coração de todos nós e daqueles principalmente que falaram. Por isso que termino dando aqui a última palavra. Quando os judeus questionaram Jesus dizendo assim: você acha que vai construir esse templo em 3 dias? Nós gastamos 46 anos para construir ele. Aí o texto do evangelista, no versículo 21, explica para nós que estamos lendo. De que jeito que ele explica? Jesus estava falando do templo do seu corpo, porque ele vai morrer e no 3º dia ele vai ressuscitar. Então reconstrói o seu corpo. Aí a pergunta final: hoje é a festa de um templo de pedra que está lá em Roma, na Piazza San Giovanni? Não. Hoje é a festa de todos nós, todos e cada um de nós que somos templo do Espírito Santo e que em nós há a dignidade altíssima de Deus. Então, se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho a obrigação de respeitar todos os que são o mesmo templo, o corpo humano e a pessoa humana. E por fim, na mesma dignidade, mesmo que não sejam católicos como nós, mesmo que não sejam cristãos como nós, mesmo que não compreendam o mundo como eu compreendo e você compreende, mesmo se são seguidores de outras religiões, e mesmo se também não têm religião nenhuma, eu tenho que respeitar e acolher cada um do jeito que ele é. Porque senão eu vou reforçar só a identidade católica, ou seja, minha bolha. Mas não vou reforçar o segmento de Jesus. O segmento de Jesus é mais importante do que a minha fé no sentido de identidade, mas a fé que eu professo com as minhas mãos e com os meus pés. E última palavra agora, já passei do tempo. Quando a gente ama a casa, a gente cuida dessa casa. Não deixa os móveis quebrar, não deixa a traça corroer, não deixa o telhado cair. Então nós estamos no mês do dízimo. Ser dizimista não é um luxo. Ser dizimista não é uma obrigação. Ser dizimista é um dom. É uma oferta livre que eu ofereço para cuidar da minha casa, a família que somos todos nós e os lugares do templo de pedra que abrigam essa grande família. Então vamos abrir o coração nesse mês de novembro para as reflexões que vamos ouvir da Pastoral do Dízimo, com essa bonita missão de ajudar a cuidar da nossa casa.